Olá, gente! Então, hein? Os venezuelanos chavistas que votaram na oposição. Até a gente se cansou. Caramba, até os venezuelanos que são chavistas, que são de esquerda, né? Que são ligados a Hugo Chávez, cansaram do Maduro, né? Olha só que coisa, né? É aquilo que eu já disse em outros vídeos aqui, essa eleição foi fraudada mesmo, é evidente. E eles agora estão fabricando, né, os boletins de urna, né, tentando fazer lá, fabricar as atas, né. Então, esse tempo que o Lula deu para o Maduro, é um tempo crucial. O Lula está patrocinando a ditadura da Venezuela, está patrocinando essa fraude eleitoral, né. Por quê? Porque ele não tem que ter tempo para fabricar essas atas, ele tem que mostrar agora, imediatamente. A oposição já fez isso, né? E além de tudo, além do mais, um próprio órgão que o Maduro teria contratado para fiscalizar essas eleições, para mostrar que as eleições da Venezuela estavam sendo realmente transparentes e tal, esses caras fugiram da Venezuela tem poucos dias e declararam oficialmente que sim, a eleição da Venezuela foi fraudada, foi roubada, né? Teve coisas ali que são absurdos, né, eleitorais, né, que eles, enfim, fizeram várias coisas ali que corromperam o processo eleitoral. E mesmo assim o Maduro perdeu, ele teve que desligar o sistema do CNE para fraudar a eleição lá, para fraudar a eleição, cara, é um absurdo, né? Para chegar aos bairros de baixa renda, Nino, Jesus e Catia, no extremo oeste de Caracas, é preciso percorrer ruas estreitas construídas de forma improvisada, que percorrem todas as direções como um labirinto. Algumas subidas são tão íngremes, em algumas ruas tão estreitas, que só são acessíveis por moto. Algumas casas podem ser alcançadas subindo ou descendo centenas de escadas. Durante a campanha presidencial de 2012, o então presidente Hugo Chávez descreveu o bairro como um bastião da Revolução Bolivariana, mas há sinais de que não é mais. Sempre votei em Chávez e nas últimas eleições votei em Maduro. É a primeira vez que voto na oposição, diz uma mulher que pede para não ter o nome revelado. A Venezuela acrescenta que seu pai é um chavista hardcore. A venezuelana acrescenta que seu pai é um chavista hardcore. E diz que sempre acreditou que ser chavista era normal. A oposição nunca venceu aqui, mas até os chavistas estão cansados de Maduro, conclui ela. Ó, isso aqui, cara, é muito importante, é muito interessante isso aqui, porque mostra novamente que o Maduro está muito mal popularmente. Ele nem entre os chavistas ele é mais unanimidade. Você imagina quem nunca foi chavista, quem sempre foi anti-chavista. É evidente que esse sujeito nunca vai votar no Maduro. Então isso aí isso aí só demonstra ainda mais, né, a fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela, né? Na noite de domingo, após fim da votação, os moradores do bairro se reuniram em frente à Escola Básica San Martín, em Nino Jesus, para ouvir os resultados dados pelas testemunhas da mesa após a contagem dos votos. Um deles anunciou ao grupo que Maduro obteve 326 votos, mas que o vencedor foi Edmundo Gonzalez com 854, mais que o dobro. 854 versus 326 votos é mais que o dobro mesmo, né? O anúncio foi recebido com vivas, aplausos e gritos cheios de emoção que foram registrados em vídeos verificados pela BBC News Mundo. Em outro centro de votação instalado na escola Eugênio Mendonça Fé e Alegria, em outra área de Nino Jesus, o candidato da oposição obteve 1.518 votos, 63%, enquanto Maduro obteve 818 votos, segundo a ata apresentada pela oposição. Em toda a freguesia de Sucre, divisão administrativa a que pertencem Catia e Nino Jesus, Edmundo Gonzalez obteve 61,93% dos votos, segundo a mesma fonte. O CNE ainda não tornou públicas as atas que sustentam o anúncio oficial de que Maduro foi o vencedor,
algo que a oposição vê como um sinal claro de que houve fraude eleitoral. Exatamente, né? Se eles estão demorando tanto para apresentar essas atas, é que eles estão fabricando elas. Eles não têm essas atas, porque se a oposição já demonstrou que ganhou em diversos locais, que basicamente eles venceram essas eleições, mostrando todos os boletins de urna, é que eles têm prova, eles têm a prova, eles não precisaram fraudar nada. Eles não foram lá e imprimiram isso aí, ligaram a impressora e imprimiram isso aí com assinaturas falsas, não, eles têm. Isso é o maior, essa é a maior prova, é o maior indício de que o Maduro roubou essas eleições, de que agora ele usou o CNE para se autopromover, né? Porque obviamente o CNE é um conselho, não é um tribunal, né? E mesmo assim já expirou o prazo dele para ele apresentar essas atas. Ele deveria apresentar essas atas, mas ainda não fez. Aí a oposição parece que entrou com uma ação no STF deles lá, né? Só que o STF deles, a maioria dos caras indicados é tudo chavista. Então vocês já sabem, né? Infelizmente, pela via institucional, o Maduro não vai cair. Pela via institucional, o Maduro não vai cair. E é muito engraçado isso, né? Porque assim, eu sou totalmente contrário à ditadura militar de 64 adiante aqui no Brasil, né? Acho que ditadura, a gente tem que, nós temos que negar qualquer tipo de ditadura, né? Até porque a ditadura militar brasileira, ela foi muito estatista, né? Ela estatizou muita coisa, privatizou nada, né? Mais estatizou do que qualquer outra coisa. Estatizou até mais do que, se você for pensar bem, do que o Lula, né? A indústria nacional, temos que fortalecer a indústria nacional, né? E com isso, a ditadura militar deixou o Brasil com uma inflação horrível, né? Tá certo que aquele boçal lá do sucessor, né, da ditadura militar lá, esqueci o nome dele, mas é o que governou da década de 80 em diante, né, o José Sarney, né? O José Sarney, ele também foi responsável, né, por causar a hiperinflação, né? Porque ele fez medidas horríveis econômicas, né? Mas, de qualquer forma, a ditadura militar brasileira, por mais que eu considere ela horrível, abjeta, né, que ela fez coisas horríveis, né, não privatizou nada, foi totalmente anti-liberdade econômica, né, ao menos nós temos que reconhecer, a ditadura militar brasileira caiu pelos meios institucionais, não precisou de uma revolução, não precisou de alguém chegar lá e matar o João Figueiredo. O João Figueiredo chegou lá: vocês querem democratização? Eu vou dar a democratização para vocês. Vocês veem isso acontecendo na Venezuela? Vocês veem isso acontecendo na Venezuela? Eu não vejo, não. Então lá é para o Maduro cair só pelos meios de guerra mesmo, só pelos meios de combate mesmo, né? Lá a Venezuela, o Maduro só vai cair pela revolução, que tudo indica, né? Mas enfim, olha lá, sempre fomos chavistas. Katia e Nino Jesus sempre foram chavistas. Eu sempre votei em Chaves. Diz Michael Torres, a BBC News Mundo. Chaves fez muito pelo bairro, mas aquele cara Maduro nos fez empobrecer. Chega. Como é possível um presidente dizer que vai haver sangue se ele perder? Como é possível um presidente dizer que vai haver sangue se ele perder? É assustador, acrescenta. É isso aí, né? Olha lá. Aquele ditador roubou, eles perderam o apoio do povo, isso é óbvio. Aqui no bairro você pode ver isso. Desde que os resultados foram anunciados, a tensão persiste em Nino Jesus. Michael discute com uma mulher que votou em Maduro. Senhora, ninguém aqui está tentando criar problemas para você. Estamos em paz. Diz ele para uma mulher de 60 anos. Pacífico? Vocês são um lixo. Ontem à noite estavam chutando minha porta e eu sei que foi você, responde a senhora. Mas a tensão não é exclusiva ao bairro, né?
Engraçado, né? Os boomers votando no Maduro, né? O pessoal fala dos boomers como se eles fossem conservadores, nem todos são, né? Mas enfim, né? Isso aqui só demonstra que o Maduro não é apoiado por grande parte da população. E quem diz o contrário está mentindo. O Maduro é sim muito rejeitado. E as pessoas estão fartas já, né? Esse Maduro já demorou para... Esse Maduro aí, enfim, tá demorando para cair, né? Mas enfim, por hoje é só, né? Espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação. E inscrevam-se no meu canal no Rumble usando VPN, né? E só para concluir aqui, né? É muito engraçado que a grande mídia brasileira está tentando ligar o Maduro ao Bolsonaro, né? Sendo que quem está dando apoio e suporte total ao Maduro para ele conseguir realmente fraudar aí essas atas é o Lula, né? O Lula é amigo do Maduro, o Lula está dando apoio ao Maduro. O Milei, que é próximo ao Bolsonaro, já declarou que o Maduro fraudou as eleições, né? Já declarou que o vencedor de fato foi o Edmundo lá, o Edmundo Gonzalez, né? Então não tem nada a ver, a mídia está desesperada porque o Lula, ele está tendo a sua imagem associada ao ditador da Venezuela. Então a grande mídia fica, meu Deus, não, Lula não. E o Lula gosta do Maduro, o Lula que reabilitou o Maduro. O Lula reabilitou o Maduro junto com aquele desgraçado do Joe Biden, né? Por isso que é importante também que o Trump vença, porque se o Trump vencer, meu amigo, aí o Maduro está realmente lascado, porque ele vai perder todo o suporte mínimo que ele teria, que ele poderia ter no futuro aí com a esquerda americana, né? Que a esquerda americana adora o Maduro, né? Adora o Maduro, né? Então, se o Trump for eleito, aí realmente complica muito para ele. Complica para o Lula também, mas complica muito mais para o Maduro, né? Você sabe que o Trump é anticomunista, né? Então, isso aí vai ficar meio feio para ele. E, óbvio, o Trump também está meio revoltado com o Maduro, porque com essa situação econômica na Venezuela, a Venezuela acaba importando muitos imigrantes para os Estados Unidos. Isso o Trump não quer, né? Mas, enfim. De qualquer forma, o Maduro tem a ver com o Lula, e o Lula é amigo do Maduro, né? Isso aqui é um fato. O STF censurou quem dizia nas eleições que o Maduro era amigo do Lula, que o Lula é amigo do Maduro. Agora nós temos a certeza absoluta, né? O Lula reabilitou o Maduro e o Lula está dando aval para a fraude da eleição venezuelana, né? É isso aí, né? E a mídia está tentando manipular, está tentando dizer que não, que o Bolsonaro é que tem a ver com o Maduro. Caramba, esses caras são imbecis, né? Mas enfim, um abraço.